Graça Salgueiro, nascida em Pernambuco, Recife, cidade onde reside. Jornalista, articulista do jornal Inconfidência desde 2006. É profunda conhecedora e estudiosa do Foro de São Paulo há 14 anos, assim como também do regime castro-comunista que prolifera atualmente na América Latina e no Caribe, com ênfase especial nos movimentos terroristas do continente, sobretudo as Farc colombianas. É também articulista do site Mídia Sem Máscara e proprietária dos blogs Nota Latina e Observatório Brasileño, em espanhol, onde são encontrados os seus oportunos e esclarecedores artigos com denúncias que são reiteradamente omitidas ou deturpadas pela mídia nacional venal e vendida. Tem apresentado diversas conferências no Brasil e esteve 2 vezes em Bogotá, a convite da Fundação AIEC da Colômbia, onde expôs os riscos e avanços do Foro de São Paulo. Foi a única jornalista brasileira independente a entrevistar o ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, com quem mantém cordial e profícua amizade, ex-presidente da Colômbia. Agradecemos a sua presença. Convidamos a palestradora à sua exposição. Boa noite a todos. Estou muito contente de ver tanta gente aqui nessa casa. Eu espero que, depois de passarem pessoas tão ilustres como o general Marco Felício, como a professora Aileda, como o próprio capitão Bolsonaro, eu possa ser digna dessa plateia toda bonita. Quero agradecer primeiro o convite que me foi feito pelo coronel Miggs, que, além de ser o diretor do Jornal Inconfidência, é também meu anfitrião, que está me hospedando como uma rainha. Quero agradecer também ao coronel Ari, presidente aqui do clube, por ceder o espaço, pessoa gentilíssima, e também ao coronel de Biase, pelas palavras que dirigiu a mim. E, muito especialmente, quero agradecer a meus colegas olavetes que estão aqui me prestigiando. Não poderia absolutamente deixar de agradecer a vocês todos. Bem, a minha palestra é um pouco diferente daquelas palestras convencionais que vocês estão acostumados a assistir. Eu vou começar passando um pequeno vídeo para que vocês possam compreender todo o desenrolar do que eu vou falar. Peço, por favor, que é um vídeo curtinho, não é nenhum filme, não. Tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque houve um tempo que houve uma aliança do mal aqui, que era Collor, Menem, Fujimori e Salinas. 4 que foram quase que presos como ladrões. Veja, eu sou um homem e o partido tem uma história
muito democrático. O partido tem relação com todos os países do mundo. Nós vamos poder provar, depois que ganharmos as eleições, que o Brasil vai manter uma relação muito eficaz, desde os Estados Unidos, desde a Argentina, desde a Europa. Rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. Lo conocí personalmente. Lo conocí. Recuerdo cuando salí de prisión en 1994 y andábamos por estas calles de Caracas, esta plaza Caracas y estos barrios y aquellos pueblos. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. La invitación me la hizo un buen amigo, comandante revolucionario, fallecido hace poco, Shafiq Handal, y allá fui a parar a San Salvador. Y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros, y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando, y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo: hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije: ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos reunimos esa noche en algún barrio por allá humilde de San Salvador. Basta acompanhar pela internet, porque todo o 19º Encontro do Foro de São Paulo vai ser transmitido ao vivo pela internet. Quem não puder participar presencialmente vai poder acompanhar as nossas discussões e ver que não tem nada de misterioso. A gente defende integração regional, soberania nacional, igualdade social e a democracia mais ampla que for possível obter. Bem, são 3 momentos da história do Foro de São Paulo que eu coloquei nesse vídeo, que foi feito por um parceiro chamado Alex Pereira. Eu faço questão de agradecer a ele aqui também pela vinheta e pela coisa toda que ele fez. E que mostra em 2002, quando o Boris Casoy fez essa entrevista ao então candidato Lula sobre o Foro de São Paulo. Inclusive, o Boris Casoy, eu devo esclarecer isso aqui, o Boris Casoy fez essa pergunta ao Lula porque o Olavo de Carvalho, que vinha há anos falando do Foro e a imprensa inteira silenciando e negando a existência dessa organização, Olavo insistiu, já que o Boris ia entrevistar o Lula, insistiu que ele fizesse essa pergunta. Então, quando o Boris pergunta sobre o Foro de São Paulo, o Lula sai com essa conversa fiada, não é? De que isso era uma mentira, uma invenção de um picareta de Miami, que, no caso, era o ex-preso político Armando Valladares, que vinha já há tempo denunciando essa história, e negou. No segundo vídeo, Chávez desmente, provando exatamente o que a gente sabe, não é? O Chávez entrou para o Foro de São Paulo, o Chávez esteve preso em 1992, após um levante que ele fez lá para tomar o poder, para tomar o governo, e foi derrotado. Foi, inclusive, um golpe sangrento demais, teve mais de 100 pessoas mortas, entre elas 12 crianças, na conta dele, e ele foi preso. Então, durante o período que ele esteve na prisão, ele lia muito os livros de Fidel Castro, se comunicava com ele. E quando foi liberado, porque ele foi liberado por um voto de anistia, ele saiu em 94, e então foi convidado a participar do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, apesar de ter 23 anos, foi inaugurado em 1990,
teve anos em que não ocorreu o encontro. De 94 realmente não teve. Então ele foi participar dessa reunião de 1995. E lá ele diz, o que prova mais do que qualquer coisa que a gente diga, é ele mesmo que diz, ele estava lá, foi onde ele conheceu Lula e onde conheceu o Raul Reis, que era o número 2 das Farc, não é, que foi abatido em 1º de março de 2008. E então, quando soube-se que esse ano o encontro do Foro seria aqui no Brasil, em São Paulo, começou-se uma manifestação de pessoas mais pela internet, pelas redes sociais, porque Olavo escreveu alguns artigos e começou a falar que deveria haver alguém ou alguma organização que pedisse uma auditoria nas contas do Foro de São Paulo, porque não é possível que uma organização desse porte, não é, que é plurinacional, existe há 23 anos, congregue tantas pessoas, tantos partidos, faça tantas viagens e tantos empreendimentos, e de onde vem o dinheiro, de onde vem os recursos para manter tudo isso. Então, Olavo começou a falar nisso e falou, deve-se pedir uma auditoria. E algumas pessoas resolveram, então, se manifestar em relação a isso. Surgiu um grupo que tinha a intenção de fazer uma manifestação física, e realmente chegou a fazer, na frente do hotel onde ia ocorrer os encontros do Foro. E, por conta de toda essa agitação que houve, um site chamado Opera Mundi tomou conhecimento e fez uma matéria com aquelas pessoas que queriam manifestação. Por conta disso, é que o Walter Pomar veio a público, ele gravou um vídeo e disse, não, porque essa parte aí não está completa, infelizmente eu passei a parte, faltando um pedaço. Ele diz assim que essa organização nunca foi secreta, isso sempre foi de conhecimento de todo mundo, nós nunca escondemos nada. Aí quando entra essa outra parte que ele diz, exatamente por isso é que vocês vão poder ver pela internet. Então, quer dizer, é uma meia-verdade e uma mentira enorme que tem nessa fala dele. A mentira enorme é que a gente sabe que foi ocultado por 23 anos. Né? E a meia-verdade é que, de fato, eles colocaram no site do Foro, havia lá palestrantes fazendo palestra ao vivo. Só que eram as coisas mais desimportantes do Foro. Porque apareciam pessoas dando sua impressão, pessoas de outros países, jovens, o que estavam achando daquele encontro, quer dizer, coisas absolutamente sem nenhuma gravidade, sem nenhum interesse, mas que eles diziam, não, a gente está apresentando ao vivo. Não é? Era a desculpa deles. E o próprio site do Foro desse ano, eles mudaram todo o layout. Era muito difícil encontrar o material deles, né? As resoluções, as determinações dos grupos de trabalho. Isso foi um trabalho assim de cão farejador, posso dizer assim, durante esses 14 anos, porque logo no começo, logo quando eu tomei conhecimento do Foro, eu ainda encontrava algumas coisas, mas depois, com os artigos que o Olavo foi fazendo nos jornais de grande circulação, que ele escrevia, então chamou a atenção deles e eles ficavam trocando. Era um verdadeiro serviço de cão farejador, porque era Foro de São Paulo, depois era Foro São Paulo, depois era ORG, depois era COM, depois era COM-BR. Ficavam trocando de hospedeiro e era um verdadeiro trabalho de espionagem encontrar. E nisso eu fui garimpando as coisas, não é? Mas só que antes o site trazia assim, todas as resoluções de todos os anos, tinha fotos, tinha muitos documentos que eu fui pegando isso. O desse ano, como eles abriram para o público, então não tinha nada disso. Quem quiser pode consultar. O endereço é http, não tem o www, foro de São Paulo, sem o tio.org. Podem ir lá consultar. Vocês vão ver vídeos, vão ver fotos, vão ver ficha de inscrição, nada que importa, nada que interessa. Então, o que foi discutido no encontro desse ano ainda não saiu tudo. Do que eu pude pegar foi somente uma pauta final, uma resolução final, e que nesse documento o próprio Walter Pomar, ele declara o seguinte, tem lá umas resoluções que eu vou comentar depois, mas ele diz assim bem claro, os detalhes serão discutidos com os membros da organização. Quer dizer, ele diz que a coisa é pública, que não é nada escondido, mas o que de fato eles conversam nos bastidores, o que a cúpula conversa,
E isso não chega ao conhecimento nem da própria militância, dos pica-fumo, como a gente chama, né? Da raia miúda. Não toma conhecimento. Eles apenas são soldadinhos que vão cumprir aquelas determinações. Não é? Então, uma das coisas que o PT vem trabalhando já há algum tempo e que foi discutido nesse encontro do Foro de São Paulo, mas não revelado, é sobre a tal democratização da mídia. E isso daí é uma das coisas que é mais assombrosa que eu já vi na vida, porque de democrático não tem nada. Eles querem a socialização da mídia. E isso vem de encontro ao que também está sendo proposto pelas Farc. E daí é que eu chamo a atenção para uma relação muitíssimo próxima entre o que ocorre no Foro de São Paulo e o que ocorre com as Farc. Não sei se vocês têm conhecimento, eu não sei até aonde vai o conhecimento de vocês acerca desses assuntos, porque quando se trata aqui da América Latina, pouca gente tem interesse. Mas, por exemplo, eu vivo dizendo por onde eu passo, pelo amor de Deus, prestem atenção ao que fazem as Farc. Prestem atenção ao que ocorre nos países ao nosso redor, porque tudo o que eu venho falando há anos é porque eu já estou vendo lá o que vai acontecer aqui e, de fato, está se concretizando. Então, desde que o Juan Manuel Santos assumiu o governo da Colômbia, que ele vem tentando, como é que eu chamo? Descriminalizar as Farc e propôs um tal acordo de paz. Ora, já se tentou 3 vezes e foram 3 rotundos fracassos. Por quê? Porque as Farc têm um plano de ação que eles cumprem fielmente e eles não abrem mão de nenhum milímetro daquelas suas propostas. Então, o último desastre foi com o presidente Andrés Pastrana, em 2002, quando eles pediram e tiveram uma área enorme de vários estados, que era o tamanho de uma Suíça, num país que já não é tão grande, era uma zona desmilitarizada. Nessa zona desmilitarizada, que era supostamente para se tratar dos acordos de paz, o que é que as Farc fizeram? Aproveitaram que não tinha nenhum policiamento, nenhum militar, ninguém para coibir as ações deles, e trouxeram para cá, fizeram um curso com gente da Al-Qaeda, fizeram um curso com o IRA, fizeram um curso com o ETA Basco, fizeram um curso com N pessoas, gente da China, do Irã, era território livre. Além disso, também era território livre para eles traficarem a cocaína e para receber e vender, fazer troca com armamento pesado. Então, um dia ia haver um encontro que foi televisado, onde estava o presidente Pastrana e sentaria ao lado dele o chefe máximo das Farc, que era o Manuel Marulanda Tiro Firro, para selar ali o acordo de paz. E aí o que é que aconteceu? O presidente Andrés Pastrana, na frente da televisão em cadeia nacional, sentado lá na cadeira dele, e a outra vazia como essa aqui. O Marulanda não apareceu, deixou ele com cara de idiota perante a nação inteira, e aquilo foi a gota d'água para ele ver que realmente as Farc não querem. O que elas querem é tomar o poder. Elas dizem mesmo claramente que não respeitam a Constituição, não respeitam as leis do país, porque aquelas não são leis do país deles. Eles se colocam como um Estado dentro do Estado. Tanto que eles têm Estado maior, eles têm o representante das relações internacionais, eles têm tudo isso como um próprio Estado. E não respeitam em absoluto, não é? Então, aí Juan Manuel Santos entendeu que poderia fazer esse acordo de paz com as Farc. E está em Havana, quer dizer, dentro de casa, né, com todo o conforto, lá com Fidel Castro, com Raul. E o que vem acontecendo, de fato, é que as Farc estão impondo as suas vontades. Estão exigindo isso, aquilo outro, e o Juan Manuel Santos cedendo, cedendo, cedendo e cedendo. Em maio do ano passado, o Congresso resolveu fazer, através do Ministério da Justiça, resolveu criar uma lei que desse uma espécie de anistia para os terroristas que abandonassem as armas. Então, criou-se a lei, era um marco legal para a paz, como é que foi chamado. E isso daí
dava impunidade total a qualquer terrorista, com qualquer tamanho de ficha policial, que dissesse, não, eu não quero mais ser terrorista, eu quero levar uma vida de civil, eu quero respeitar as leis do país, eu quero ser respeitado como um civil decente. Então, essa pessoa é naturalmente anistiada, toda a ficha criminal dela é apagada, não é? É assim, vira a página, uma página em branco, uma pessoa nova, não é? E isso gerou muita controvérsia na sociedade, as pessoas fizeram marcha contra e tal. E no dia 15 de maio do ano passado, as Farc fizeram um atentado absurdo e brutal contra um ex-ministro de Justiça, do presidente Uribe, o doutor Fernando Rondônio, que tem um programa de rádio que é assim ouvido em cadeia nacional, e tem quase todos os estados têm a rádio que ele tem o programa dele, chamado La Hora de la Verdad, e ali ele faz denúncias muito graves, e ele era, como as Farc chamam, objetivo político. Ele e o presidente Uribe são objetivos políticos, porque são assim as pedras no sapato, são as pessoas que denunciam as coisas que as Farc fazem, os crimes que eles cometem. Então, essa lei, Marco Legal para a Paz, ia ser votada à tarde. Quando o doutor Fernando Rondônio saiu da rádio, depois do programa dele, ele sofreu atentado às 11h30 da manhã. Colocaram um novo modelo de explosivo, que inclusive foi apreendido do ETA Basco, que esteve lá ano passado com eles, chamado Bomba Lapa, que fazem uma bomba e colocam uma espécie de imã, onde coloca em cima, como se fosse uma caixa, coloca em cima de um automóvel, de alguma coisa metálica, a bomba fica ali e, por controle remoto, ela é explodida. Então, uma pessoa veio, um emissário deles veio correndo, colocou a bomba lá e correu. Nisso, o guarda-costa, o motorista do Dr. Rondônio percebeu, desceu e, na hora que ele pegou a coisa, explodiu. Mesmo assim, mesmo com morreu esse daí, que era um motorista, que eram os dois guarda-costas dele, dois policiais, o motorista e o outro que vinha com ele, que deitou-se por cima dele. Então, o doutor Rondônio não sofreu nenhum problema, mas os dois guarda-costas dele morreram. E à tarde, mesmo isso, no centro de Bogotá, o Congresso aprovou essa lei criminosa. Então, o que Santos está fazendo? As Farc agora estão exigindo entrar para esse tipo de ser beneficiados por essa lei, que é um marco legal para a paz, e nisso daí eles querem total impunidade. Agora, eles estão exigindo, além dessa ficha limpa, eles estão exigindo, primeiro que eles, quando foram para lá, o Ministério da Justiça teve que dar um salvo-conduto para eles não serem presos, nem denunciados, nem pela Interpol, até a própria Interpol recebeu um alerta para tirar dos seus cadastros aquelas pessoas que estão lá discutindo a tal acordo de paz. Então, eles estão lá como pessoas civis mais limpas do que qualquer um de nós aqui. Não é? Sem nenhum crime, sem nada, absolutamente nada. E aí eles estão exigindo, fazendo exigências sobre exigências. Então, eles exigiram que querem ter o direito de se candidatar à vida política. Querem se candidatar a senadores, deputados, governadores e até presidentes da República. E com a ficha limpa eles vão poder fazer isso. Não é? E todos os crimes deles, que antes constavam uma ficha assim, larguíssima, enorme, inclusive na própria Interpol, nos Estados Unidos, no Conselho de Segurança Nacional, tudo isso tem uma ficha deles que, assim, com crimes de terrorismo, concerto para delinquir, a quantidade infinita de atos de terrorismo mesmo que eles cometeram, tudo isso apagado como pessoas que acabaram de nascer. Então, a outra coisa que eles, recentemente, isso saiu aqui, acho que sexta-feira, quinta-feira, um pouquinho antes de eu vir. A última exigência deles é justamente um marco como é que chama? Democrático, a democratização das comunicações. E o que é que eles pedem? Eu fiquei pasma quando eu peguei, que eu li, eu disse, não é possível, é a mesma coisa que o PT está pedindo. Então, quer dizer, eles trabalham sim de comum acordo. Por quê? Falar em PT e falar em Foro de São Paulo é falar na mesma organização, na mesma entidade. O PT não é um partido político, o PT é uma organização criminosa.
Isso daí nem fui eu só quem disse, os próprios magistrados do STF disseram, não é? E o que um faz, o outro faz. Então, tem uma hora que eu me confundo. Quem foi que teve a ideia primeiro? Foi o PT ou foi o Foro? Porque é muito igual. E como as Farc fazem parte, sempre fizeram parte, o Walter Pomar, que é o secretário executivo, que é o cargo máximo do Foro de São Paulo, ele nega que as Farc pertenceram, mas as Farc nunca saíram. Houve uma época, logo que Lula assumiu, em 2002, que para não ficar uma coisa muito escandalosa, porque estava acontecendo muitas denúncias, eles pediram que as Farc se afastassem, mas eles se afastaram presencialmente. Continuaram mandando propostas e deliberações e nunca deixaram de sair. Em abril desse ano, houve um encontro do grupo de trabalho em Bogotá e lá ficou acordado que eles iriam participar desse encontro. Então, quer dizer, a gente sabe que eles estão lá. Agora, quando vai ver a relação de partidos e organizações que consta lá no site do Fórum, só tem as coisas mais limpas e mais legais, embora a maioria é Partido Comunista, Partido Socialista, mas todos que são existem legalmente nos países, porque os ilegais não aparecem. Mas eles continuam lá, eles nunca deixaram de sair. Não é? Então, outra questão que se discute muito hoje aqui no Brasil, e não fazia parte do tema, mas como tem uma correlação, eu faço questão de falar, é com relação à vinda desses médicos cubanos. Isso daí também é proposta do Foro de São Paulo. Não é? Porque quando Chávez morreu, foi um baque para os irmãos Castro, os ditadores Castro, não porque eles sentiram, meu amigo morreu. Não, foi um baque com medo do que poderia vir com relação ao novo presidente. Então, eles fraudaram todo um processo para colocar o Maduro, que é lá duplamente ilegal, não é? Ele está lá duplamente ilegal, está usurpando um cargo, mas era necessário fazer isso daí para poder os Castro terem garantido o dinheiro da Venezuela, o dinheiro do petróleo da Venezuela. Então, enquanto isso não estava muito sacramentado ainda, o que é que eles fizeram? O acordo com o Brasil da exportação dos médicos dele, que, na verdade, eu tenho amigos médicos cubanos que desertaram. Eu, inclusive, fiz uma matéria lá no meu blog, no Nota Latina, quem quiser pode consultar, está lá, aquilo rendeu bastante, muita gente comentou, depoimento de médicos, amigos meus cubanos, que confirmaram que o curso não é um curso que prepara um médico como aqui no Brasil. Não é? Essa CELAM, que ELAN, é a Escola Latino-Americana de Medicina, ela foi fundada em 2003, exatamente quando o Fidel percebeu que a exportação de médicos dele era uma coisa que estava sendo muito rentável, não é? Porque, na verdade, ele ganha a maior parte do dinheiro. Os médicos ganham uma ninharia, ganham o equivalente a um salário mínimo para sobreviver, e ainda assim com milhões de restrições, não é? Eles moram numa casa junto com outros, eles não têm uma independência, e dentro daquele grupo tem um que é o espião deles, que é o que controla, que regula, não é? Eles vêm sozinhos, em geral, deixam a família lá como um salvo-conduto, como uma garantia, não é, de que eles vão voltar, e a maior parte do dinheiro vai para engordar os cofres dos Castro, não é? Então, com esse risco de perder o dinheiro da Venezuela, foi que o Raul Castro fez o acordo com o governo brasileiro para exportar os médicos dele para cá. Sexta ou sábado, agora, eu não me recordo bem, foi muito próximo de eu viajar, eu ouvi uma notícia de que já chegou uma leva de médicos, disseram que eram espanhóis e portugueses, e outros brasileiros que tinham sido aprovados. Mas é aquele tipo de coisa que vale a pena a gente se questionar. Prova é muito difícil de a gente ter acesso a essas provas, mas vamos nos questionar. Uma cidade que fica lá nos Cofundal do Judas, não é? Quem é que vai fiscalizar se aquele médico que está ali é cubano, é brasileiro, tem formação, se é argentino, se é sei lá de onde, se é de Marte? Quem que vai fiscalizar?
Outra, a população que eles vão atender é uma população, em sua grande maioria, semi-alfabetizada, quando não completamente analfabeta, que vê uma pessoa falando outro idioma e para eles é gringo. Eles não vão saber distinguir, porque, inclusive, não é todo mundo que sabe distinguir o sotaque do cubano do sotaque do argentino, por exemplo. Aquele povo simples, ignorante, não vai perceber essa diferença. Então, essa leva que já vai entrar agora, vai sabe Deus para onde, a gente não tem nenhuma garantia de que não são os cubanos já chegando, não é? E algumas pessoas médicas me escreveram muito, na época que eu fiz aquela denúncia no meu blog, se queixando assim, com a questão do exame do Revalida. E essa leva que chegou agora, o próprio Ministério da Saúde falou que eles não vão passar por nenhum exame. Eles estão criaram uma lei especial para aceitar esses profissionais sem nenhum exame que prove que eles realmente são médicos, que eles estão capacitados, não é? Então, isso é uma coisa grave, que a gente precisa ficar alerta, porque onde é que a gente vai ver essas pessoas? Onde é que a gente vai ver esses profissionais? Porque no Sírio-Libanês eles não vão trabalhar, com certeza, não é? No Einstein, muito menos. Eles vão para onde? Eles vão para as periferias, onde tem o povo pobre, que eles dizem demagogicamente que são a favor dos pobres, que defendem os pobres. Mas por que vocês defendem tantos pobres? Eles mandam esses profissionais semi-qualificados para atender essas pessoas. Será que aquele pobre não tem uma vida igual a deles, igual a mim, igual a de qualquer um de nós? Será que eles não têm direito à dignidade, a um atendimento adequado? Por que mandar qualquer um para aquela gentinha, não é? Então, é esse tipo de gente que diz que defende os pobres, isso é defender? Eu acho que é uma coisa para a gente refletir bastante, não é? E a última questão que eu quero abordar, que eu não quero me alongar muito, que eu quero deixar mesmo os debates, eu quero bastante dinâmica aqui, é com relação às Forças Armadas. Eu sei que aqui tem muito militar, com certeza. Não sei quantos, não sei quem são, mas sei que tem pelo menos o Coronel Migues, o Coronel Ari, o Coronel De Piazzi, que eu tenho certeza que são militares. Então, é uma coisa que diz respeito aos militares. Em 2008, quando houve o ataque que matou o Raul Reis no Equador, em 1º de março, o Chávez ficou muito apreensivo com aquela história, porque pensou assim, bom, a qualquer hora eles vêm também atacar aqui a gente. E o presidente Uribe já havia denunciado, inclusive com provas de satélite, de que havia vários acampamentos das Farc lá na Venezuela, que os chefões das Farc vivem no Fuerte Tiuna, que é um forte militar, de onde também funciona o Ministério da Defesa, eles têm escritório lá. Tudo isso o presidente Uribe denunciou. Então, o que eles fizeram? O Chávez convocou um encontro. Quem participou na época era o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, e lá eles criaram o Conselho Nacional de Defesa, que viria a ser futuramente a UNASUR, que todo mundo conhece, a UNASUR. Qual era o objetivo disso daí no princípio? Era, como existe o Mercosul, que é um acordo para facilitar o comércio entre os países integrantes, a UNASUR viria a facilitar o intercâmbio militar entre os países membros. E que tipo de acordo seria esse? De que intercâmbio? Isso é uma coisa que já existe, todo militar deve concordar comigo, porque se eu sei, vocês sabem melhor do que eu. Que vai um grupo fazer treinamento na Argentina, vem militares da Argentina fazer treinamento aqui. Existe um acordo amistoso desse intercâmbio, não é? De fazer treinamento em outros países e receber também. Então, isso era em princípio, e também com relação ao material bélico. Por exemplo, a gente tem aqui a Embed, não é? Embed, que fabrica equipamentos. Então, fabricaria equipamentos para fornecer para os outros países com um preço melhor do que venderia para outros não membros. Seria uma coisa mais ou menos no nível em que foi criado o Mercosul. Só que isso daí foi só o começo. Na época, eu fiz um comentário, escrevi um artigo mostrando a gravidade disso, porque eles sempre fazem assim.
é como aquela coisa que diz assim, dá o bote, esconde a unha. Não tem um ditado que se fala assim? Eles usam muito esse tipo de coisa. Não, a gente só vai fazer isso, como a lei essa Comissão da Verdade, que diz, não, a gente não tem caráter punitivo, é só para identificar quem foram as pessoas, mas isso é só o primeiro passo. Depois da lei existente, eles vão enxertando coisas e para fazer de acordo com aquilo que eles de fato querem fazer. Então, depois dessa reunião, foi criada a Unasul, que, na ocasião, foi um encontro a portas fechadas, a imprensa não teve acesso ao que se foi conversado lá, e o Nelson Jobim, inclusive, não falou nada a respeito. Eu só me lembro bem de uma frase dele, bastante arrogante, dizendo que, se as Farc entrassem aqui no Brasil, a gente recebia eles a bala. E, pouco tempo depois, acho que um ano depois, ou foi em 2010, a Polícia Federal do Amazonas descobriu um camarada das Farc, cognome Tatareto, me esqueço agora o nome dele completo. A Polícia Federal brasileira encontrou esse camarada, vivia há 10 anos lá em Manaus. Ele tinha uma empresa de pesca de fachada e ele tinha, sob o comando dele, 100 homens das Farc. Ele era um comandante das Farc, muito importante, porque ele era encarregado das finanças daquela área. E ele traficava cocaína aqui ali, Letícia, Tabatina Letícia, e nas barbas de todo mundo, né? Então, depois desse encontro, criou-se a Unasul. E a Unasul, com esse propósito inicial, eu sabia que isso não ia ser somente essa coisa, agora foi confirmado há poucos dias, que foi criado os cascos vermelhos, o inverso dos cascos azuis da ONU, não é? Que são grupos de operações especiais para atuar nos países membros da Unasul, que é uma força especial e que consta dos seguintes números. Por favor, prestem bastante atenção. São 18.600 brasileiros, 15.300 venezuelanos, 13.000 argentinos, 8.250 bolivianos e 50 equatorianos, perfazendo um contingente de 60.150 soldados prontos para atenderem o país que for necessário, dentro desse bloco. Então, vejam bem a situação que a gente está. A presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, ela voltou, apesar de ter havido um plebiscito e as pessoas terem dito que queriam permanecer inglesas e não argentinas, nas Ilhas Falkland, que ela insiste em chamar de Malvinas, mas ela continua insistindo em querer tomar aquilo dali e tornar aquilo argentino. Se for deflagrado um conflito ali, esse contingente, inclusive desses 18.600 soldados brasileiros, vão para lá se expor, morrer por uma coisa ilegal. Se o Equador cismar que os Estados Unidos querem atacar, ou o próprio Nicolás Maduro entender que os Estados Unidos querem atacar e convidar esse grupo, chamar esse grupo, a Unasul tem a obrigação de mandar essas pessoas para lá. Então, são essas as influências, é essa influência nefasta desse Foro de São Paulo e das Farc aqui dentro do Brasil, não é? Porque eu não vou falar mais a respeito da penetração das Farc aqui, porque o general Marco Félix já falou do Oliveira Medina, da mulher dele, ele já falou nesses aspectos. Eu chamo a atenção para os que estão lá na Amazônia e os que entram aqui que ninguém sabe. Eu escrevi um outro artigo também, não sei se foi por Inconfidência, mas com certeza está lá no meu blog Nota Latina, sobre um encontro que aconteceu em maio, em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. As Farc criaram, acho que há 1 ano, 2 anos mais ou menos, um braço político deles chamado Marcha Patriótica. A princípio, disseram que eram pessoas do povo que tinham criado aquela Marcha Patriótica para fazer uma manifestação contra a violência. Só que para eles é a violência do Estado, porque o Estado cumpre com o seu papel, os militares cumprem com o seu papel constitucional de defender o país das agressões terroristas, não é?
Então criaram essa coisa, só que em alguns combates, os militares encontraram, numas sacolas, muitos panfletos da Marcha Patriótica. E depois, um dos membros da cúpula das Farc fez um vídeo convidando as pessoas. Então, ele não iria fazer um vídeo para convidar as pessoas para uma marcha promovida pelo governo e pela direita, não é? Então, ficou confirmado que essa Marcha Patriótica era um braço político civil das Farc. Aí, o que é que aconteceu? Quando chegou em maio desse ano, tem um camarada que está aqui no Brasil, ele vive aqui no Brasil, e ele é o representante da Marcha Patriótica aqui no Brasil. Criaram um capítulo brasileiro da Marcha Patriótica. Então, o que é isso? É um braço das Farc dentro do Brasil, com o apoio do governo do Rio Grande do Sul, que inclusive deu passagem para muitas pessoas que vieram de fora participar, com o apoio dos vereadores de Porto Alegre e, naturalmente, com as bênçãos do governo da terrorista Dilma Rousseff. Então, era isso que eu queria falar para vocês. E agora eu aguardo que vocês perguntem tudo o que quiserem. O que eu não souber, eu digo não sei. Muito obrigada. Eu recolhi algumas perguntas e pediria a quem estiver outras que, por favor, compareça aqui. E na hora que eu citar o nome da pessoa, por favor, se levante só para ser identificado perante a nossa palestrante. Dona Graça. Estudante Leopoldo Rezende, por favor. O governo cubano... Está aqui, um minutinho. Senhora... Está certo. Só um minutinho. Senhora Graça Salgueiro. O governo cubano interessa em exportar os médicos pelo fator econômico, dinheiro, ou tem mais algum interesse? Esses médicos podem afetar a nossa soberania? Veja, o motivo principal é o dinheiro, que eles sempre querem mais e mais e mais, embora quanto mais eles tenham dinheiro de outros países, mais pobre o povo vive. A desculpa do embargo é a coisa mais furada, porque o embargo é somente com os Estados Unidos. Eles comercializam com 130 países do mundo. Inclusive, o Brasil é o primeiro sócio comercial de Cuba, né? Aliás, é o segundo, porque agora a Venezuela passou a perna. Então, o interesse deles é esse, em princípio, mais dinheiro para os cofres dos irmãos Castro. Mas também tem um outro que é muitíssimo importante, que é o que eles sempre fizeram, a vida toda. É exportar a revolução, exportar o socialismo. Porque esses médicos, inclusive, se vocês forem ver lá no meu artigo, que está lá no Nota Latina, vocês vão ver no depoimento do próprio médico, que é meu amigo de muitos anos. Ele diz, parte do curso é de doutrinação marxista-leninista. Eles recebem aquele treinamento e os médicos vão, quando eles partem para essas missões, uma das funções deles é essa. Eles começam assim, atende o paciente, trata bem, vai na casa, para ganhar a confiança. Ganhou a confiança, eles começam aí, aos poucos, introduzindo o socialismo, mostrando que o socialismo é que é bom, porque veja como o socialismo é tão bom. A democracia não tem tantos médicos que venham na sua casa lhe atender. Veja se o capitalismo faz isso. O capitalismo não faz, mas o socialismo sim é quem faz. O governo brasileiro, que é socialista, está vendo? Se não fosse por Lula e Dilma, nós não estaríamos aqui servindo vocês, atendendo vocês. Então, vai assim, sutilmente, devagarzinho, para umas pessoas que não têm muita cultura, muita noção das coisas, não fazem nem ideia do que é socialismo, isso cai como uma luva.
não é? Então, é assim, essa é a segunda parte. Muitíssimo importante, mas por outro aspecto, porque é importante para manter o socialismo vivo, não é? Porque isso daí, remontando ao começo, quando foi inaugurado o Foro de São Paulo, quando o Fidel Castro chamou Lula para criar essa organização, o que foi que ele disse? Temos que refundar na América Latina o que perdeu-se no leste europeu. E o que eles tinham perdido no leste europeu? A dissolução da União Soviética. Então, aquilo abalou as estruturas dele, e ele não só perdeu o dinheiro que ele recebia, né, do ouro de Moscou, a manutenção da revolução dele, ele também teve medo de que, a partir dali, o comunismo fosse se diluindo até se dissolver. Então, ele pegou o que tinha para lançar aqui, e, de fato, a gente tem que reconhecer, ele teve muito sucesso. Não é? Porque aqui, na própria América do Sul, a gente só pode dizer que tem um país que ainda não é comunista, que é o Chile. Porque o Peru tem um presidente que foi eleito pelo Foro de São Paulo, mas que deu um outro rumo e está fazendo um excelente governo. As pessoas todas dizem que o Humala está fazendo um excelente governo. Um governo democrático, mais respeitoso e tal. Ele não segue bem a linha do Correia ou do Evo Morales, não é? E a Colômbia, que o Santos já pertence ao Foro de São Paulo. Então, o rumo que ele está dando à Colômbia realmente é pior do que a Venezuela, que eu espero em Deus não aconteça. Estudante universitário Gustavo Antônio. Jornalista Graça Salgueiro. Qual o risco da descida de grupos venezuelanos no Brasil? Avião que pousou recentemente, peço comentar. Qual a situação dos grupos de guerrilha no Brasil? A relação da China com o Foro de São Paulo? Interrogação. Vou começar pela China. É mais fácil. Veja, a China... eu vou chamar de invadiu, mas com aspas, porque eles não estão fazendo uma invasão ilegal. Mas é assim, entraram muito aqui na América do Sul. Aqui no próprio Brasil, a gente conhece bem a quantidade de chineses que tem aqui, não é? E o Partido Comunista da China, ele agora participa dos encontros do Foro de São Paulo, Gustavo. Ele ainda não é membro, mas, assim, criaram uma comissão, como tem várias comissões que ele já tem. Tem uma comissão nos Estados Unidos, tem comissão na Europa, na Síria, na Índia, na Rússia e na China também, não é? E o que é que está acontecendo? A Venezuela foi um dos primeiros países a comprar equipamento bélico da China. Muito, 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 não é? Depois veio a Bolívia, do Evo Morales, um país pobre, com gente passando fome, mas ele está comprando equipamento bélico lá da China, para se proteger, certamente, do ataque do Império, né? O Equador vai no mesmo pé, entende? Então, assim, a penetração da China aqui está muito grande nesse sentido, e eles estão muito próximos do Foro, e o Foro muitíssimo interessado nessa relação com eles. E, diga-se de passagem, com o Partido Comunista, não é com o empresariado. Inclusive, nesse encontro desse ano, veio uma delegação gigantesca, eu acho que umas 50 pessoas só da China. Não é? Qual foi a outra pergunta? É muita pergunta num item só. É a situação dos grupos de guerrilha no Brasil. Veja, grupos de guerrilha no Brasil, eu não posso chamar assim, sabe, Gustavo? Porque é aquela coisa, eu tenho o mau costume de só falar das coisas que eu tenho prova. Né, afirmar as coisas que eu tenho prova. Então, a gente não tem prova nenhuma de que exista grupo de guerrilha no Brasil. Agora, é sabido e consabido que o MST é o braço armado do PT. E são muitos, não é? Tem todo o país. E estão prontos para a guerra. E estão prontos para lutar pelo PT. Estão prontos para lutar por Lula. Então, a gente pode dizer que eles são, mas eu não posso afirmar, não, eles são, porque eu não tenho prova, tá? Outra coisa, quando o Chávez fez uma compra de 100 mil AK-103 para a Venezuela, as pessoas ficaram se perguntando, e o que é que ele vai fazer dessas outras
armas que estão nas mãos dos seus militares. O que é que vai ser feito dessas armas? E então depois descobriu que essas armas antigas, já mais usadas, parte ficou lá dentro mesmo da Venezuela, nas mãos das milícias criadas por ele, milícias legais, não é? Parte foi para as Farc, e parte das armas das Farc veio para o Brasil. Uma pessoa me comentou, que mais uma vez, eu não posso afirmar porque eu não vi, mas uma pessoa me afirmou que sabe que existe uma espécie de silo no Mato Grosso, onde estão enterradas essas armas para o MST, forrados com a lona, e que é assim, se Lula disser para a rua, vão pegar uma guerra, eles vão lá, pegam suas arminhas e vão. E isso foi o que me disseram. Agora eu estou somente repassando uma informação que me deram, que eu não posso afirmar que seja verdadeiro, mas também não é improvável, não é? Agora, com relação à história dos aviões, foi muito curioso. Inclusive, é o meu artigo do mês passado do Jornal em Confidência. Por favor, peguem para ler. Aquela história foi assim. No Facebook, um grupo como é que chama? Eu acho que é OCC, se não falha a memória. Não, é o Revoltados Online. Colocou lá uma foto de uma pessoa que estava fazendo uma viagem de Goiás para São Paulo e estacionou junto do avião que ele estava, da Gol, um avião da Força Aérea Venezuelana. Aí a pessoa foi e fotografou com o celular. E disse, o que é que essas pessoas estão fazendo aqui? Aí quando ele desceu, ele começou a observar. E ele foi fazer conexão para São Paulo e viu que aquele grupo de pessoas era um grupo grande, segundo ele, umas 200 pessoas, e tinha um grupo vestido de militar, todos vestidos de civil em um grupo de militar, e eles todos calados, assim, e o grupo militar, assim, mais ao lado, observando. Essa pessoa tirou várias fotos, divulgou na internet, e eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu digo, peraí, isso foi, não me recordo agora, eu acho que foi começo de junho, mais ou menos, por aí. E aí, eu perguntei a algumas pessoas de meus contatos, que eu não posso naturalmente revelar, mas tem pessoas militares de inteligência que fizeram uma busca para mim e confirmaram que a FAB disse que existiram essas pessoas aqui, que esse avião veio, mas ele veio apenas para fazer um reabastecimento. E que seguiram para Montevidéu, onde o Nicolás Maduro iria participar da reunião do Mercosul. E aí eu pensei cá com meus botões, não é? Pelo tanto que eu venho estudando, como eu já sei como é a praxis dessas pessoas, eu digo, bom, Nicolás Maduro tem na sua segurança 100 homens, 100 cubanos, com identidade venezuelana, que eram os mesmos que faziam a segurança de Chávez. Como eram 200? Por que 200? E por que eles vêm de civil, num avião militar? Não fechava a conta, sabe? A conta não fechava. E aí eu fiquei guardando a informação. Eu digo, eu preciso observar mais, eu preciso pesquisar mais isso. Então, uma dessas pessoas dos meus contatos me informou que em Roraima, acho que foi Roraima, agora eu não me recordo, acho que foi Roraima, está no jornal, vocês confirmem depois, aconteceu situação igualzinha. E tanto a... Como é que chama aquela coisa do aeroporto? Aquela organização que cuida ai, me fugiu o nome. Infraero? Não. Oi? Não. ANAC. A ANAC informou a mesma coisa que a FAB informou. Eles vieram fazer somente um pouso para reabastecimento e foram todos embora. Era um grupo de 80 pessoas. Discordava com um rapaz que dizia que eram umas 200. Só que tem um detalhe, que eles não se deram conta. Esse rapaz que tirou as fotos, ele disse que desse grupo de 200 pessoas, que estavam lá no saguão meio esquisitas, entraram um grupo de uns 40 com ele, e foram para São Paulo e desceram no aeroporto de Guarulhos com ele. Então, quer dizer, 40 desceram lá, mas tanto a ANAC quanto a FAB negam. E a pessoa que me informou a situação de Roraima me disse a mesma coisa, que eles tomavam voos comerciais para outros lugares. Então, quer dizer, essas pessoas estão aqui ou passaram por aqui, para fazer o quê? Sabe Deus, né? Sabe Deus o que eles vieram fazer aqui. Se vieram dar treinamento, se vieram fazer contato, se vieram
por ordem do governo. O que raio vieram fazer, eu não sei. Mas é uma coisa que eu estou acompanhando, e assim, dentro do possível, porque é muito difícil esse tipo de informação, a gente não encontra. Eu preciso fazer contato com pessoas, porque eu não vejo isso na imprensa. Por exemplo, só me estendendo mais para completar essa resposta do Gustavo. Uma semana antes do Papa Francisco vir ao Brasil, eu vi no Jornal Nacional, já aquele jornal do meio-dia da Rede Globo, uma nota que foi assim, uma linha, e era uma coisa de uma gravidade absurda. O âncora falou assim: foi apreendido em Tabatinga um barco que trazia uma quantidade X, que eu não me recordo agora, descoberto uma quantidade X de cocaína, que era de propriedade de 2 peruanos, não sei quantos colombianos e não sei quantos brasileiros. Morreu o assunto. Foi tudo uma frase. Eu corri para a internet, bati tudo que era jornal, tudo que era site, tudo que era possível, nenhuma notícia. Absolutamente nenhuma notícia. Então, nesse caso da aeronáutica, do avião, eu acredito o seguinte: eu conheço muitos militares da aeronáutica, são pessoas honradas, decentes, são militares de boa cepa. Eu não acredito que eles sejam coniventes com essa patifaria desse governo. Agora, o que pode acontecer é deles serem proibidos de falar. Sabe? Eles devem ser proibidos de falar. Da mesma forma que foram feitos de palhaços os militares brasileiros que foram mandados para a Colômbia para resgatar uns sequestrados, e o plano era o seguinte: deram um plano de uma rota, como é que chama, uma carta, não é? Para eles se guiarem para o local onde ia ser resgatado. E deram uma carta, um local falso, deram as coordenadas falsas. Por quê? Porque a partir do momento em que foi dadas aquelas coordenadas, o exército sairia daquela área, que era onde estava Alfonso Cano, para poder dar fuga ao Alfonso Cano. Então, os militares foram para lá, para aquela área. Quando chegou lá, não tinha nada. E eles saíram, e o que foi que as Farc disseram? Eles não souberam ler, eles leram a carta errada. E eu fiquei muitíssimo irritada com isso, porque eu digo, não acredito que militares competentes, experientes, tão experientes, que foram mandados para outro país, não saibam ler uma carta, que eles fazem isso diariamente, há anos. Né? Então, eles foram muito mau caráter, eles foram muito canalhas de dar uma rota errada e sujar a reputação dos militares brasileiros. Então, são essas coisas que acontecem, entendeu? Então, eu acredito que a aeronáutica não deve ter tido a informação correta ou deve ter sido proibida de falar. Tenente Wilson, serviço reservado da PM. Por favor. Tenente Wilson. Jornalista Graça Salgueiro. As manifestações de julho de 2013 têm alguma relação com o Foro de São Paulo deste ano? É essa a pergunta. Boa noite. Veja só, essa história é muito curiosa, porque, na ocasião, algumas pessoas vieram me procurar no Facebook perguntando se eu daria apoio à manifestação, não é? E eu falei, não, eu não apoio isso absolutamente. Por quê? Porque, primeiro, essas manifestações todas que estão ocorrendo no Brasil inteiro não são dos conservadores insatisfeitos com o governo, não é de gente de direita, é toda da esquerda, toda. Recomendo a vocês que entrem no site Mídia Sem Máscara e procurem um artigo chamado Sempre Eles, do Edson Camargo, em que ele faz um levantamento, é um artigo maravilhoso, onde ele fala exatamente isso. Onde sempre tem alguma manifestação, houve quebra-quebra, houve não sei o quê, toda balbúrdia, toda desordem, tem sempre gente de esquerda por trás. É do PT, é do PCdoB, é do PSOL, é do PSTU. Certo? Então, para começo de conversa, tem isso daí. Então, na ocasião, me vieram perguntar se eu dava apoio, já que eu estudo essa organização há tanto tempo, e acharam que com o meu respaldo, as pessoas iriam. E eu falei, eu não dou o meu respaldo.
E que houve um problema assim, muito grave, porque as pessoas que estavam comigo, amigos meus, que inclusive eu recomendo muitíssimo que vocês entrem num site chamado foraforo.org. Esse eu apoio e esse eu, inclusive, alimento com a informação. Esses meninos do Fora Foro estavam comigo e essas pessoas novas que queriam manifestação. E como eu fiquei contra, isso a gente conversou pelo Skype. Eu parei tudo que eu estava fazendo, conversamos até 4 horas da manhã, eu esclarecendo as pessoas de que isso não era uma coisa legal, porque poderia haver infiltração, poderia haver, por exemplo, alguém fazer um atentado dentro do hotel onde eles estavam e jogar a culpa em quem estava no lado de fora, por mais pacífica que fossem as pessoas, que eu sabia dos métodos daquelas pessoas, que não era conveniente, não dei meu apoio. E então essas pessoas brigaram comigo e foi uma coisa assim, usaram material meu com o nome deles como se fosse para chancelar meu apoio. Sei que houve uma confusão muito grande. Quem participa do meu perfil lá no Facebook acompanhou e viu que eu fui muito contra todo o tempo. Eu disse o que eu sou a favor, sim, é de se fazer uma auditoria no Foro de São Paulo. Se revisem as contas, vão no coração dessa coisa que foi a sugestão que o Olavo de Carvalho deu primeiro. Façam auditoria, uma organização que existe há 23 anos e só cresce, ela tem que ser alimentada por algum tipo de fermento. Quem patrocina, não é? Agora, mesmo para o projeto do próximo ano, o Walter Pomar, que é o secretário de Relações, secretário da Secretaria Executiva, que é assim o chefe máximo, né, da organização no momento, ele vai fazer um giro por praticamente toda a Europa, Estados Unidos, vai à Síria, vai à Índia, China, Rússia. Quem vai custear todo esse giro dele, que é praticamente um ano inteiro, fora países aqui da América Latina e da América Central? Alguém financia isso? De onde é que vem esse dinheiro? Isso daí é que eu acho importante. E eu disse a essas pessoas, ir para a rua fazer isso só vai servir de gozação, como de fato aconteceu. Foi uma meia dúzia de gatos pingados lá, com os cartazes bobocas. E o que é que aconteceu? Eles de lá de dentro ficaram xingando. Era xingamento de um lado, xingamento do outro. Soube que algumas pessoas foram presas e logo liberadas. E lá de dentro as gargalhadas, não é? Porque isso não provoca nenhum arranhão nessa organização. Isso não é uma organização como as Casas Bahia. Não é, isso é uma organização criminosa, repleta de terroristas, cheia de presidentes escaldados na política, não é, com más intenções. Tem gente de todo tipo, então eles não vão abrir mão disso, nem vão se arranhar com uma manifestaçãozinha de um boboca, com uma bandeirinha, com um cartaz. Isso não funciona. Tem que partir para a questão jurídica, tem que partir para a coisa legal. Legal, não é essa coisa de rua, eu acho absolutamente inócua, sabe? Respondeu? Estudante Gabriela Marota. Jornalista Graça Salgueiro. Primeira pergunta. Se possível, citar alguns outros exemplos de medidas implementadas pelo governo petista no Brasil que sejam fruto de diretrizes provenientes do foro e como essas medidas contribuem para o objetivo geral da implantação da ditadura comunista na América Latina. Primeira pergunta. É muita coisa para responder. Veja só, é um pouco difícil eu listar aqui, sabe, Gabriela? Mas, por exemplo, eu peço só que você faça uma retrospectiva. Veja o governo na época de... Eu não vou pedir nem para ir muito longe, mas veja o governo na época de Fernando Henrique, que eu quero deixar claro, eu não gosto, eu não apoio ele, porque PSDB é irmão gêmeo do PT, não tem nenhuma diferença. Só que, assim, o PSDB é aquele partido camuflado, com mais verniz, com mais elegância, mas dentro daquela elegância, daquela linguagem polida, eles fazem as mesmas coisas, se não em ação, mas pelo menos em apoio, em omissão, né? Então, mas você veja como estava o Brasil naquela época e veja como está hoje, depois de Lula.
Por exemplo, essa montanha de bolsa esmola que existe, não é? Isso é uma forma de você manter a pessoa presa, tão pobre quanto era antes. Isso daí é compra de voto. Isso é uma das coisas. O Fernando Henrique tinha um auxílio desse tipo, que eu não me recordo qual era o nome, mas era um, não é? Outra coisa, essas cotas de universidade. De universidade e, assim, cota para mulher, não é? Que é obrigatório ter uma quantidade X de mulher no parlamento, nos ministérios, não sei o que. Isso é a maior idiotice. Porque o que está ali não é nem homem nem mulher, é um cérebro. Se for bom, seja de quem for. Não é? Mas para eles, essa coisa desse feminismo exacerbado, e isso é um dos frutos do Foro de São Paulo. Uma coisa, foi até bom eu tocar nisso, porque uma das coisas assim, bárbaras que aconteceu neste encontro foi a aprovação da dona Dilma da lei do aborto. Não é? Enquanto ela esteve com o Papa Francisco, era somente sorrisos, era capaz até de botar um véu, não é? De tão imaculada, tão católica, não é? Só faltou aparecer com um tercinho. Bastou ele sair, e ele que é super pró-vida, que sempre teve problemas graves na Argentina por defender a vida, ser contra o aborto, bastou ele sair, a poeira foi embora, e o que é que ela fez? Aprovou aquela porcaria daquela lei inteira, sem nem veto, nem nada, inteira. E aí, eu inclusive coloquei lá na minha página do Facebook que as mulheres, do encontro de mulheres, que teve da oficina de mulheres que houve lá, elas colocaram, bravo, Dilma aprovou a lei sem veto. Quer dizer, isso tudo é fruto do Foro de São Paulo, porque uma coisa que eu não falei na minha primeira exposição é que, assim, quando eles terminam, o encontro se dá da seguinte forma, tem várias oficinas, várias, de jovens, de afrodescendentes, de mulheres, de indígenas, de LGBT, de camponeses, muitas oficinas. No final, cada uma tira a sua resolução, aquilo dali é condensado numa resolução íntegra final, que é enorme, chatíssima de ler, porque é muito repetitiva, e depois saem as resoluções individuais de cada um daqueles grupos, entende? E o que é que eles têm feito? Eles não estão mais publicando isso. É aquela história que eu disse, que dá o bote esconde a um, eles fingem que estão mostrando, mas eles mostram aquilo que não tem nenhuma importância. Você não sabe o que é que vai acontecer de fato, entende? Eles não mostram. Há algum tempo atrás, eu tenho de uns encontros, eu acho que até 2008, eu tenho todas as resoluções, todas, detalhadas, mas eles não publicam mais. Então, nessa desse ano, eu sei que pelo menos aconteceu isso das mulheres, delas ficarem muito animadinhas, não é, com essa coisa. Então, são esses os frutos, sabe? Você vai olhando, são assim, pequenos detalhes, porque é como no encontro do Fórum Social Mundial, que aconteceu em Porto Alegre, em 2004, o povo estava vaiando muito Lula na época, porque ele não estava sendo tão à esquerda quanto a esquerda queria, não é? Estavam já achando que ele tinha se bandeado para a direita, não sei o quê, e começaram a vaiar na época que ele falou. E, em seguida, veio o Chávez. E, quando o Chávez falou, ele disse, olha, vocês não façam isso com o companheiro Lula, porque ele só pode fazer aquilo que é possível, porque o Brasil é um país muito grande, é diferente da Venezuela. É como se, assim, o Lula corresse num Fusca e eu corresse numa Ferrari. Por quê? Porque lá tudo era mais fácil de acontecer, como de fato aconteceu, né? E aqui não, aqui é um país continental, então as coisas não se dão na maneira acelerada que a esquerda gostaria de ver, mas se você faz esse retrospecto, você vê que muita coisa já mudou, não é? E o objetivo é claro e nítido, com todas as letras. Eles dizem em cada encontro, transformar o país numa potência socialista. Inclusive, na resolução final desse ano, eles dizem que é para pressionar da maneira que for para que derrubar todo e qualquer neoliberalista que eles chamam, né? E para implantar os candidatos deles, para implantar o socialismo definitivamente. Isso é muito claro, eles nunca esconderam. E agora eles já estão falando em socialismo claramente, porque antes era meio disfarçado, mas agora não. Agora eles não têm mais, não tem mais vergonha, né? Tiraram a máscara, vamos dizer assim. Respondeu? Segunda pergunta. Favor explicar as relações, se as há, entre o governo petista
Foro de São Paulo, Farc e o esquema do tráfico de drogas no Brasil. Por quê? Se existe um pacto de apoio integral às Farc e esta está ligada ao tráfico de drogas aqui, o governo tem um compromisso de não fazer nada para sanar esse problema. Quem fez a pergunta? A própria Gabriela Marota. Veja só, Gabriela, isso daí é muito claro, eu acho, sabe? O governo brasileiro não faz nada para coibir, embora faça de conta, não é? Porque eles são aliados das Farc, como eu mostrei ali, no próprio vídeo, não é? Eles são aliados das Farc desde sempre, desde sempre. Essa coisa que eu mostrei do plano da democratização das comunicações das Farc é o mesmo do PT. A relação das Farc com o tráfico? Aqui no Brasil? Olha, para você ter uma notícia muito desagradável, eu lamento informar que o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo da cocaína das Farc. É o segundo país, o primeiro é os Estados Unidos. E o que é que o governo faz? Nada. Nada. Faz de conta. Sabe aquela lambuzada para parecer que deu uma pintura branca na parede e você deu aquela lambuzada mal feita? É isso que eles fazem. Para dar a impressão, para fazer de conta, para depois dizer assim, não, a gente fez, agora infelizmente não deu certo, eles foram mais fortes, eles foram mais rápidos, sei lá o quê. Porque, por exemplo, quando houve a apreensão do Tatareto lá em Manaus, se você for lá no meu blog, bote lá Tatareto e procure, que você vai ver lá. Tem um vídeo do delegado da Polícia Federal, em um depoimento que eu escrevi. Na época que eles apreenderam esse camarada, que descobriram que era das Farc, na época era o governo Lula ainda, eles disseram assim, e agora ele é das Farc, o que é que a gente vai fazer? O governo não vai gostar. Eles disseram isso com todas as letras, porque eles sabem que é isso. Então, o que é que acontece? Eu acredito, por exemplo, que os nossos soldados querem defender aquela fronteira, que é uma fronteira perigosíssima, sobretudo entre Letícia e Tabatinga, porque a distância de um país para outro, que divide eles, é uma rua. Como, acho que daqui para aquela porta ali. É isso que divide o país, é uma rua. Então, eu acredito que haja boa vontade, que haja patriotismo, que haja aquele desejo de defender a nossa soberania por parte dos nossos soldados. Mas não há nenhum interesse por parte do governo. Então, o que é que acontece? A Polícia Federal fica de mãos atadas, não é? Os soldados não têm condição de combater, porque também os comandantes, e aí eu culpo muito os comandantes, porque isso é responsabilidade deles, não é? Eles não fazem nada para se impor. E aqui eu não estou falando de golpe, absolutamente, eu sou contra golpe, não é isso. Mas eu acho que existem condições constitucionais para os comandantes das três forças se posicionarem em defesa da pátria. Eles estão aqui para isso, não é? Os militares que eu vejo aqui são de uma outra geração e para eles eu sempre tiro meu chapéu, eu tenho o maior respeito, porque eles fizeram o trabalho deles, eles fizeram o que tinha que ser feito. Mas os de hoje não. E se eles não fossem assim tão bonzinhos com o governo, não estariam há tanto tempo. Eles estão desde a geração de Lula, desde a época de Lula, eles permanecem lá. Por quê? Porque eles são aqueles cordeirinhos que dizem amém a tudo. Eles que me perdoem, mas isso realmente é vergonhoso. É uma vergonha para com os militares, é uma vergonha para com as Forças Armadas, é uma vergonha para com o Brasil, porque a obrigação deles é defender a nação e não o governo. E eles não estão fazendo isso. Na medida em que, por exemplo, fazem operações de treinamento de combate lá no sul, ali na Tríplice Fronteira, e desguarnecem completamente o norte, pelo amor de Deus, aquele povo, as Farc estão entrando aqui de montanhas, de carradas. Tanto é verdade que o Tatareto tinha sob o comando dele 100 homens. Ele tinha uma casa, ele tinha uma fazenda, ele tinha 2 carros, estava aqui há 10 anos. Há 10 anos passando debaixo do nariz dos militares ali, eles não estavam vendo. Ou estavam e não podiam fazer nada porque o governo não permite. Entende? Então, isso daí é uma coisa muito grave. E eu faço um apelo, sinceramente.
Sabe, o país só pode contar com as Forças Armadas, só as Forças Armadas podem dar um basta nessa patifaria que a gente vive agora. Não estou pedindo golpe, não estou defendendo golpe, não é nada disso. Estou falando na questão legal, constitucional. E há meios para isso, eu tenho certeza que há. Augusto Mendes, assessor cultural da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Jornalista Graça Salgueiro. Gostaria de saber como as polícias militares são tratadas por governos do Foro de São Paulo. A desmilitarização, unificação das polícias militares e civil é algo proveniente do Foro? O fortalecimento progressivo da Força Nacional de Segurança Pública no Brasil é de interesse do Foro? Há paralelo em outros países? Veja, Augusto, isso daí realmente, polícia, de fato, assim, polícia com o nome completo, nunca foi falado, mas como é uma força militar auxiliar, não é? Mas é uma força militar também, porque ele trabalha com armas e tudo mais. Então, é sempre um objetivo de destruição. Inclusive, eu não sei se vocês têm lembrança disso, há um tempo atrás, eu acho que já desde o ano passado que eu vi isso, e agora foi novamente reforçado, que a ONU insiste em acabar com a Polícia Militar de São Paulo. Não é? Por quê? Porque a polícia estava coibindo aquele vandalismo absurdo. Não é? Então, quer dizer, as pessoas têm o direito de depredar patrimônio público, patrimônio privado, e quem vai arcar o custo daquela desgraça toda, não é? Daquela destruição. Então, os vândalos, as pessoas mais, não são os que estão fazendo aquilo, invadindo o que não é dele, mas a polícia que tenta coibir e manter a ordem. Então, nesse aspecto, tanto polícia quanto militares das três forças operam no mesmo sentido, que é manter a ordem, não é? Como é que chama? Resguardar a lei e a ordem, manter a lei e a ordem. Então, eu acredito que elas são objetivos, porque as Forças Armadas são objetivos de destruição, sim. Essa Força Nacional de Segurança é uma excrescência. Do mesmo modo que essa força da Unasul que eu falei no começo da minha palestra. São excrescências, não é? Porque o objetivo real é a destruição total das Forças Armadas, total, do continente. Existe um livro que foi escrito pela organização Unasul, da qual eu já fui representante aqui no Brasil, que chama-se A Destruição das Forças Armadas pelo Foro de São Paulo, alguma coisa mais ou menos assim. Vocês procurem no site www.unoamerica.org, Unoamerica todo pegado sem acento, e procurem lá que vocês vão ver. O livro está em PDF, em espanhol, mas assim para todo mundo ler. Aquele livro foi muitíssimo importante, porque os membros da ONU América, eu tinha falado na Sul, foi um lapso, ONU América, há muitos militares que fazem parte dessa organização. E na Argentina, na Venezuela, no Uruguai, eles observaram que existia uma tendência a destruir as Forças Armadas, seja incriminando e encarcerando os militares, ou então diminuindo, não aumentando os soldos, não reequipando, não é? Destruir, desmoralizando, não é? E então resolveram escrever um livro. O Brasil foi convidado, eu fiz convite a vários militares amigos meus, e nenhum deles quis participar. Mas vocês podem ir lá nesse site www.unoamerica.org e podem baixar esse livro, está lá em PDF, qualquer pessoa pode ler. E lá eles dizem, não é? Isso é um dos objetivos do Foro de São Paulo, é destruir as Forças Armadas e, em seu lugar, criar milícias subservientes a eles. Porque, em tese, as Forças Armadas estão para garantir a lei, a ordem e a segurança nacional, territorial e extraterritorial, não é isso? Garantir as divisas e etc. Então, isso para eles é muito ruim, porque para eles eles não querem mais que existam os estados nacionais. Para eles, isso tudo o objetivo deles é criar a pátria grande bolivariana, onde é como uma segunda União Soviética, onde não existem mais estados independentes, em si uma coisa única, né?
Então, respondeu ou tinha mais coisa? Hã? Não, não aconteceu em nenhum país ainda. Eles ainda têm. Todos eles continuam com as suas forças armadas. Mas na Colômbia é um pouco diferente. Eles chamam de forças militares e não forças armadas, porque a polícia é um órgão federal também. Então tem um comandante da polícia militar, mas a polícia militar é federal e é o país inteiro, entende? Tem um comandante geral, do mesmo modo que tem um comandante geral do Exército, da Marinha e da Armada. Então, lá é o único país que tem assim. Os outros não. Eu acho que as polícias são estaduais como aqui. E eles não querem fazer a coisa assintosa dessa forma, né? Vão fazendo a conta-gotas, para a população não sentir. Quem serve, quem está sendo vítima disso aí, percebe. Os militares, os policiais, eles percebem. No seu dia a dia, na diminuição de força, de poder que eles têm de ação. Não é? Por exemplo, essas badernas todas que aconteceu, sobretudo Rio e São Paulo, eu acho que vocês viram a população inteira contra a polícia prender as pessoas, jogar, não é? Chegaram até a publicar foto falsa, em que aparece um policial jogando gás-pimenta, tem um câmera, é uma coisa muito canalha, porque tem um câmera segurando a câmera aqui, o policial de frente a ele, com o spray pimenta aqui. E cortaram a foto. Aí dizem assim, olha, até não respeita nem os jornalistas. Aí eu fui olhar, aparece uma mão aqui. É alguém que está atrás do câmera, segurando nele, se fazendo ele de escudo, e a polícia está jorrando nele, no provável baderneiro. Não é? Então, esse tipo de manipulação é feito e a própria imprensa é conivente com essas coisas, né? A imprensa sempre pinta a polícia como truculenta. A polícia é sempre truculenta. Agora, esses malfeitores, porque para mim são malfeitores, né, que depredam patrimônio público, eles são o quê? São manifestantes sociais. Não é? Quando eu era menina, eu não sou tão velha, mas eu sou bem mais antiga do que você. No meu tempo, primeiro, bandido tinha cara de bandido, não é? Não tinha cara de mocinho. E depois, se você jogasse uma pedra no telhado do vizinho, você estava errado, você era punido. Se fosse uma criança, levava um castigo, levava uma repreensão. Se fosse uma pessoa adulta que fizesse uma coisa desse tipo, ela ia presa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é bonito e tem que ser louvado, sabe? Poxa, como ele é corajoso. Tudo com máscara, né? Tudo com o rosto coberto, mas é muito corajoso, né? Então, isso é uma coisa que eu acho absurda e revoltante. E que a gente precisa desmascarar essas coisas. Sabe? Isso daí, qualquer pessoa normal acha que isso está errado. E a gente não pode aceitar que a imprensa toda, a televisão, o jornal, a revista, fiquem passando essa notícia como uma coisa normal. O anormal é quem vai defender o patrimônio. E aquelas pessoas que perderam aquelas concessionárias de carros, quem vai pagar por aquilo? Que eu tenha conhecimento, não tem uma só dessas pessoas que fizeram isso, que estejam presas, que tenham sido julgadas e que estejam pagando prisão. Não tem. Não tem. Mas o comandante da Polícia do Rio foi exonerado porque ele deu anistia aos policiais dele que cumpriram com o dever. Então, é a inversão de valores assim total, né, que a gente não pode aceitar. Não é possível aceitar uma coisa dessa. Eu não aceito e reclamo e grito e xingo, esperneio. Não aceito. Não aceito, porque o certo é o certo e o errado é o errado. Não é possível que a gente tenha que inverter isso agora para ficar assim, no politicamente correto, para ser bem aceito, para ser simpático. Eu não faço questão de ser simpática para absolutamente ninguém. Agora, ser conivente com a mentira, não contem comigo, porque eu berro. Não contem. Coronel Miguel Neto Armando, coronel do Exército. O salário mínimo é de 600 pontinhos. A bolsa do presidiário é de 900 pontinhos. Uma explicação para isso é que as Farc gravaram os contatos que tiveram com o PT em 2002, quando doaram dinheiro para as eleições do PT e estão com a cúpula do PT, parte do Legislativo e do Judiciário nas mãos. Tudo o que as Farc pedem ou impõem, o governo acata. Além disso, as Farc estão em estreita ligação com o PCC e o Comando Vermelho. A senhora tem informação sobre esses assuntos? Veja, coronel, a primeira questão, a primeira linha do
da sua pergunta, eu devo fazer uma correção, me permita. Essa informação foi divulgada pela internet, mostrando que o salário, o auxílio reclusão que é dado aos presos era uma exorbitância, que não sei o quê. Não é verdade, não. Eu sou funcionária do INSS, estou aposentada já, mas eu sou funcionária do INSS, e na época que eu entrei, em 75, esse auxílio reclusão já existia, do tempo dos governos militares. Isso já existia em 75, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é esse valor. Ele é o seguinte, se o senhor procurar na página do próprio INSS, o senhor vai encontrar. A questão é a seguinte, é preciso que o recluso estivesse trabalhando no ato da prisão há pelo menos 12 meses e, naturalmente, contribuindo com a Previdência, e do valor do salário dele é tirado um percentual para que a família receba. Então, vamos supor, se ele recebia R$1.000, a família vai receber, eu acho que é 70%. Esse dado eu não tenho certeza agora. Mas vamos supor que é 70%. A família vai receber R$700. A família. E vai receber só esse valor. Porque divulgou-se que era por filho, uma quantidade de não sei quanto por filho. Não é verdade. Tá certo? Essa questão foi muito divulgada, mas não é correta. Depois, não foi criado por esse governo. Eu tenho tudo contra esse governo desde sempre, mas a verdade tem que ser dita. Não foi criação deles, isso é antigo, bastante antigo. Com relação ao restante da sua pergunta, que é um pouco desvinculado disso daí, veja, em 2008, quando foi abatido o Raul Reis e descoberto as correspondências dos computadores dele, viu-se, e inclusive eu publiquei também no meu blog, que existe um juiz de direito, não me recordo qual cidade que ele é, que era amigo das Farc, de manter correspondência, e disse que tinha muita vontade de ir lá nas selvas se encontrar com eles. Tem deputados do PT, muitos, tem um tal de, não sei nem se ele ainda é político, era um vereador, Paulão, me esqueço o nome dele, isso está tudo lá no meu blog também, o senhor pode procurar. E essa pessoa era amigo mesmo, intermediava, inclusive na questão do Oliveira Medina, ele foi um dos que intermediou a coisa para ele receber a anistia e para receber o asilo político. Então, que existe, isso existe. Naquele dossiê que é da revista Câmbio, que já não existe mais, que eles publicaram, fala no Zé Disseu, fala no atual ministro da Defesa, como é que chama? O Celso Amorim. Todos eles amigos das Farc. Entende? O próprio Marco Aurélio Garcia, eu não tenho mais isso e estou tendo um pouco de dificuldade de encontrar, eu acho que eles tiraram da internet. Mas o Marco Aurélio Garcia foi um dos que entrevistou o Raul Reis na Europa. Não me lembro também em que país agora, isso é uma coisa bastante antiga, mas quando surgiu essa história da relação do PT com as Farc, sumiram com isso da internet, e eu não tenho mais. Mas então, que existe uma relação muito grande entre eles, existe. Agora, com relação ao judiciário, com exceção desse juiz que não teve a menor vergonha de falar isso, eu acho que ele é do Rio Grande do Sul. Ele disse mesmo, numa entrevista no jornal, que era admirador das Farc, que gostaria de ir lá no acampamento, etc, etc. Ele falou com todas as letras. Ele, pelo menos, teve a hombridade de afirmar o desejo dele, né, confirmar aquilo dali. Mas, como o próprio STF, a maioria dos membros do STF são, se não indicados por Dilma, por Lula, quer dizer, a maioria deles está na mão do PT. Eu não sei, honestamente, eu não sei se eles não têm nenhuma relação. Não afirmo nem nego, porque isso daí eu não tenho conhecimento, mas se um é amigo de outro, que é amigo de outro, que é amigo de outro, poxa, as coisas vão, não é? A gente não pode ser assim tão ingênuo de acreditar que eles não se conheçam, que eles nunca ouviram falar no outro. Eu não sou ingênua para isso, sabe? Agora, também não posso afirmar. É irresponsável da minha parte fazer esse tipo de afirmação, porque eu não tenho nenhuma prova e eu não estou afirmando. Respondeu? Segunda pergunta. Se o STF decretar a prisão dos mensaleiros, o Foro de São Paulo pode ser chamado para atuar em força para tumultuar o país e impedir as prisões?
Qual a opinião da Quem senhora? fez a pergunta? É o Coronel Neto Armando. Eu também. Olha, eu não sei dizer não. Muito honestamente, não sei. Eu posso especular, tá certo? Porque, assim, em primeiro lugar, eu não acredito na prisão dos mensaleiros. Não acredito. Desde o começo que eu falo isso, quem me conhece da internet sabe, Rejane, que está ali afirmando com a cabeça, ela sabe que desde o princípio eu digo que não vai ser. Primeiro, porque aquela coisa foi feita toda errada, não é? Não podia julgar políticos com não políticos no mesmo processo, tinha que separar. Essa é a primeira questão que eu venho batendo desde o começo, inclusive advogados e juristas afirmaram isso daí. Segundo, o senhor Dias Toffoli estava impedido de atuar. O que é que aconteceu? Ele deveria ser o primeiro a dizer, não, eu estou impedido, mas não disse, isso era esperado, evidentemente. Mas todo o restante sabia, inclusive o senhor Joaquim Barbosa, que hoje vive sendo festejado com versos e prosa, não é? Ele sabia e foi conivente, botou a mão em cima e todo mundo aceitou o Dias Toffoli lá. Então, isso daí é a primeira coisa, a primeira questão para a Comissão de Direitos Humanos da ONU impugnar esse processo. Eu venho falando isso e eu gostaria muito de ver todos eles na cadeia, mas não vou ver. Segundo, estão remanchando muito para fazer cumprir essa condenação, de tal maneira que vai chegar uma hora que a pena já prescreveu. Entendeu? Vai prescrever a pena e eles não vão pagar. Então, eu não tenho esperança disso, não. Agora, supondo que eles cheguem a ser condenados e ir para a cadeia e tudo, eu não sei, sinceramente, se eles vão fazer. Agora que eles estão se manifestando, eles estão se posicionando contra isso, estão. Inclusive, o apoio ao Zé Disseu é assim, aberto, escancarado e frequente, né, com jantares, com não sei mais o quê, com muito rapapé. Agora, o Foro de São Paulo mesmo, enquanto organização, eu não sei dizer, porque eu não tenho essa informação de lugar nenhum, inclusive, a não ser que esteja sendo discutido pela cúpula e que não transpira nem para o segundo escalão, porque isso eu não encontro em lugar nenhum. Agora, que eles não apoiam essa condenação, eles acham que as pessoas são inocentes, isso daí sim, é verdade, né? Agora, se eles vão fazer alguma coisa, eu não sei. A jornalista Graça Salgueiro quer prosseguir na resposta aqui aos quesitos. Vocês querem ouvir mais ou se vocês estiverem cansados, a gente encerra, sem problema. Então tá bom. Posso continuar a responder? Daqui. Hector, um minutinho, tem as perguntas aqui, só um minutinho. Só um instantinho, dê licença, coronel. Essa moça aqui, ela quer fazer uma pergunta. Quem é que tem papel? Por favor, traga aqui para ela esse papelzinho para preencher. Papel. Aqui, papel. Esse papel. Obrigada. Por favor, leva para mim lá na mesa depois. Ela quer continuar. Não, eu só continuo se as pessoas tiverem pergunta para fazer e quiserem, porque se não quiserem, a gente pode encerrar. Vamos. Isso também eu nunca vi isso falado em lugar nenhum. Embora que eu acredito que isso tem relação, porque assim, muitas ações do Foro de São Paulo, muitas coisas que a gente vai vendo, embora eles não falem, eles influenciam os parlamentares, quem julga, entende? Como o STF foi influenciado para dar aquela aprovação. Então, eu acredito que seja de uma forma indireta e que, naturalmente, é interesse não só deles, mas da ONU, não é?
da criação dessas nações independentes, entendeu? Agora, especificamente do Foro de São Paulo, eu nunca vi isso escrito. Eu acredito que seja de forma indireta, não falando, mas influindo nos parlamentares que vão votar, que vão decidir. Eu acredito que eles influem assim, de forma indireta, mas não diretamente, como coisas que eles falam mesmo, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, entende? Estudante Hector Granados. Jornalista Graça Salgueiro. Qual é o alcance do foro na América Latina em países que já tiveram guerrilhas, como El Salvador, Honduras, México, etc.? Parece que seria um chave para esse, entre aspas, eixo. Como parece que o quê? Parece que seria um chave para esse eixo. Veja, o alcance do Foro de São Paulo nesses países, é como eu falei, só está de fora, por enquanto, o Chile. Mas todos os outros da América Central e do Sul já pertencem ao Foro de São Paulo. Tanto é que, se vocês observarem, teve um ano em que eles criaram uma logomarca que tem sido muito utilizada, eu acho que até no próprio Inconfidência a gente já colocou, que é um mapa da América do Sul de cabeça para baixo e vermelho. O que significa de virar a situação, não é? De virar do capitalismo para o socialismo e avermelhar tudo. Então, isso daí. E outra coisa assim, interessante de observar é que assim, eu sou radicalmente contra a anistia. Sabe? Porque as anistias todas levaram a isso que a gente está vivendo aqui. Você veja, em El Salvador, acabaram aquela guerra antiga do FMLN. E o que aconteceu? Eles se tornaram partido político. Guatemala, mesma coisa. Na Argentina, no Uruguai, Tupamaros, sabe? Na Bolívia, todos eles foram anistiados. O Sendero Luminoso no Peru, todos foram anistiados. Em que é que resultou? Se transformam em partido político e vão não mais pela via armada, mas tomam o poder pela via democrática. Eles combatem a democracia utilizando o recurso da própria democracia. Né? Eles se apropriam da democracia para tomar o poder e destruir a democracia e implantar o socialismo. Então, isso é uma coisa assim que, aqui no Brasil, a gente já cansou de ver isso, não é? Por exemplo, essa história dessa omissão da verdade, eu tiro C, porque a verdade é a única coisa omitida, né, nessa história, não é? O objetivo é esse. E eles já são poder. Todos os terroristas estão no poder. Todos. E no poder, quando eu falo, é em todas as escalas, em todas as abrangências. No governo, nos estados, nos ministérios, na justiça, em todas as instâncias, né, nas casas legislativas são. Eu acho que vocês tiveram conhecimento, e se não tomaram conhecimento, podem ver no jornal Inconfidência do mês passado, eu aqui fazendo uma propagandinha para o meu jornal, eles, esse ano, decidiram comemorar no Congresso os 100 anos do nascimento do Marighella, não foi? Não, do Carlos Lamarca, né? Do Marighella. Porque os dois são Carlos, né? Do Carlos Marighella. Como se fosse assim uma grande personalidade. Então a gente perguntou o que foi que o Marighella fez pelo Brasil. Não é? E aí, eles tomaram o poder legalmente, não é, pela via das eleições democráticas, etc., para fazer isso, para escarnecer da gente. Né? Então, eu acho que é só uma questão de ampliar essa coisa, mas a coisa já está feita, entende? Já está feita. Se quiserem, não. Se o senhor quiser encerrar, tudo bem. Então tá bom. Nós vamos aqui ver mais esse quesito e seria praticamente útil. Tem vários aqui. Eu pediria depois que quem não recebeu a resposta comparecesse aqui, colocasse o seu e-mail, que a dona Graça depois fará a resposta pela internet aí. O seu nome? Cidinha, pergunta de Cidinha aqui.
Facebook, o seu já foi censurado. Eu postei um vídeo do Lula 3 vezes, ele saiu da minha linha do tempo. Se todo poder emana do povo, como tirar o povo da rua? Como fiscalizar as contas da organização se os aviões param no nosso país e não conseguimos reagir? Quem vai investigar? Quem vai penalizar? Veja, Cidinha, a primeira pergunta com relação à minha conta do Facebook, eu nunca tive censura pelo seguinte, porque eu não abro a minha página para qualquer um. A minha página é só para os meus amigos e amigos dos meus amigos. Então, os meus amigos não vão censurar nada meu, não vão fazer denúncia. Essa coisa de... Nesse aspecto, eu não sou nem um pouco democrática, porque eu não deixo entrar na minha casa gato e cachorro, eu deixo entrar quem? Quem são meus amigos, não é? E ali eu considero da mesma forma, eu não vou deixar qualquer um entrar. Entendeu? Eu não vou abrir a porta para o inimigo. Por que eu vou fazer isso? É bobagem. Eu não faço. Então, eu nunca tive o menor problema. E, inclusive, quando eu vejo pessoas que começam a se comportar de forma contrária àquilo que eu penso e defendo, eu mando passear. Não fico, não. Ali só está quem eu escolhi. Quem eu escolhi ou quem eu aceitei que ficasse convivendo comigo e as minhas ideias, entende? Isso é a primeira questão. Então, eu nunca tive problema. Com relação à coisa de quem vai fiscalizar essas coisas que estão ocorrendo, isso é complicado, sabe? Isso é muito complicado. Agora, eu vivo fazendo apelos e tem um grupo de pessoas que está conversando com advogados e tudo, para ver essa questão da denúncia ao Ministério Público. Se pode, eu acredito, não sei se tem algum advogado aqui, se tiver, por favor, mostre o dedinho para mim. Mas eu acredito que qualquer cidadão pode fazer uma denúncia no Ministério Público, não pode? Então, você pode, eu posso, qualquer pessoa pode. Então, se você acha que aquilo dali é uma coisa ilegal, uma coisa estranha, uma coisa meio escusa, que precisa de uma investigação, você pode fazer a denúncia, qualquer pessoa pode fazer. Agora, se a gente vai obter êxito nessa investigação solicitada, eu não sei. Aí eu tenho minhas dúvidas, porque, por exemplo, essa questão dos aviões, qual foi a resposta que eu recebi de 2 órgãos oficiais? Não é nada disso não, isso foi só aparência. Quando eu sei que não foi, eu tenho provas de que não foi, não é? Então, é aquela coisa, eu escrevi o artigo e coloquei lá. Foi dito isso, mas a verdade é essa, eu falo. Eu falo em artigos, eu falo no meu blog e eu publico as coisas lá no Facebook. Então, esse é o máximo que eu posso fazer, mais do que isso eu não posso, porque ninguém nunca, jamais me peça para ir combater na rua, porque eu não fui preparada para isso, isso é coisa para militar. Embora eu sempre defendi que todo cidadão de bem tem direito a portar sua arma para sua própria defesa. Mas eu não tenho estrutura para isso. Eu defendo que todo mundo tenha o direito, sabe, de se qualificado, portar uma arma. Porque o que não pode é proibir, assim, proíbe todo mundo. Eu acho isso errado, entendeu? Mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho estrutura para isso. Qual é a minha estrutura? Estudar, pesquisar, escrever, a fazer a denúncia. Existem compartimentos, não é? Cada pessoa tem o seu talento, cada pessoa tem a sua aptidão, tem a sua oportunidade e possibilidade de fazer tal ou qual coisa. Então, o que eu posso fazer é isso. É pouco, é pouquíssimo diante do que a gente tem no país. Agora, isso é tudo o que eu posso. Eu faço, tenha certeza, eu dou o meu 100% nessas coisas. Inclusive, eu trouxe 2 livros aqui, antes de encerrar, eu queria mostrar. Queria sugerir a vocês esse livro daqui, do Heitor de Paula, chama-se O Eixo do Mal Latino-Americano. Quem não tem, precisa ter para conhecer e entender melhor tudo isso que eu falei, porque nesse livro ele fala muita coisa, ele esclarece muita coisa. O Heitor também articulista do Inconfidência, é um cientista político brilhante, brilhantíssimo. Um estudioso sério, um amigo, mais que amigo, é assim que nem um irmão para mim, muito querido, e que eu recomendo esse livro. E o outro livro que eu trouxe, esse livro daqui é só a título de ilustração. Esse livro chama-se Los Documentos de las Farc, Venezuela, Equador e Arquivo Secreto de Raul Reis. Esse livro aqui eu comprei na Europa.
são essas minhas fontes de informação. Eu trouxe só a título de exemplo. Eu não me fio em nada absolutamente que sai publicado no Brasil. Minhas fontes são ou pessoais da Colômbia, muitos militares da ativa que trabalham no serviço de inteligência e que me dão informações quando eu preciso, e amigos advogados, pessoas civis, né, jornalistas, e livros que são publicados. Esse livro foi feito da seguinte forma. É uma organização, uma ONG chamada Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que fica na Inglaterra. E eu paguei uma pequena fortuna por esse livro, mas eu precisava ter. Não sei quantas pessoas no Brasil compraram ele, embora muita gente tenha falado quando ele foi lançado, e falaram um monte de bobagens, um monte de inverdades, não é? Porque esse livro aqui foi o seguinte: quando o Raul Reis foi abatido, essa organização, que é inglesa, como eles trabalham com estudos estratégicos, eles pediram ao presidente Uribe, que era o presidente na ocasião, para ter acesso àqueles correios que eles queriam fazer uma compilação. Então, eles compilaram aqui nesse livro, mas somente o que diz respeito às relações das Farc com o Equador e a Venezuela. O Equador, porque foi o país onde estava acampado o Reis, e a Venezuela, porque abrigava uma maior parte de acampamentos e dos chefes das Farc. Ele vem acompanhado de um CD com a transcrição de todos os correios, mas só relativo a isso. E aqui no Brasil, algumas pessoas da imprensa, para se dizer muito bem informadas, falaram que aqui nesse livro continha as denúncias das relações do PT com as Farc. E está aqui escrito na capa do livro para quem quiser ver. Somente relativo a Equador e Venezuela. Esse livro me custou 83 euros. Caro, mas é ouro em pó. É ouro em pó. E eu gasto uma quantidade muito grande de dinheiro com a minha bibliografia. Por isso que eu digo, quando eu afirmo uma coisa, eu não admito nem sequer dúvida, porque eu tenho a prova da fonte primária. Está aqui? Isso aqui é uma delas. Entende? Então, isso é o que eu posso fazer. Eu invisto meu tempo, meu dinheiro, minha energia, horas de estudo, de pesquisa, de ler aquelas coisas cansativas, aborrecidas, de entrar em sites como o Rebelion, o Aporreia, o Vermelho.org, sei lá, uma infinidade de sites de esquerda e de extrema esquerda, para saber o que eles estão fazendo, para saber o que eles estão planejando, escrito por eles mesmos. Então, todas as coisas que eu falei aqui, de tudo o que eu falei, 0,5% foi a minha opinião. Sobretudo na parte que eu explanei antes das perguntas. Porque tudo que eu falei aqui são coisas que eles disseram, eu apenas transmiti. Entende? Então, isso é o que eu posso. Cada um que pergunte a si próprio, o que é que eu posso fazer pelo meu país? E vá à luta. É tudo que eu tenho para dizer e boa sorte. Obrigada. Obrigada. Por favor, vamos sentar, que antes de nós encerrarmos, só um minutinho, por favor. As associações patrocinadoras do evento desejam agradecer de coração a magnífica, minuciosa palestra que Graça Salgueiro nos brindou hoje. Que continue sempre lutando pelo nosso país, o que nós também temos obrigação de fazer. Todos nós somos responsáveis. Somente unindo as forças e lutando contra o inimigo que se apresenta, o adversário, conseguiremos vencer. E vamos vencer! Eu pediria aqui a presença à frente do Coronel Migues, do doutor José Tarcísio de Almeida Melo e do Coronel Ari. E Coronel Ari, um minutinho. Um minutinho, por favor. Pode vir, por favor, que também quero convidar aqui, que nós queremos oferecer a revista Manchete,
a várias pessoas que estão aqui. Portanto, eu convido que venham aqui. Assinatura, você não falou. Falei já. Que venham aqui à frente para receber a revista, o presidente da ABMIGAER, da ABMIFA, o pessoal da Arena, o Augusto, por favor, o Areb, Círculo Monárquico, deixa eu ver quem mais. Escrevi aqui, onde é que está escrito? A Areb já está aqui, está aqui. Não, mais gente. A BMIFA. O pessoal da equipe do Olavo de Carvalho, pessoal da P2. Você entrega, você como presidente faz a entrega. O coronel De Biasi fará a entrega da revista. Se faltar, tem mais ali, ó. A gente pega ali. Faz favor. Vamos fotografar. Pode entregando aí. Mais alguma de associação que eu não chamei? Empresta esse livro aqui. Hein? Ela? Não tem associação nenhuma. Esse cara... Espera aí que eu vou buscar mais revista. Enquanto tem a entrega ali, eu quero dar uma notícia. A última palestra do ano deverá ser feita pelo Heitor de Paola, autor desse livro. Já fiz o contato com ele, ele ficou de dar resposta. Será em dezembro. Vocês tomarão, claro, o conhecimento a tempo. Eu já assisti 3 palestras dele, sensacionais. Hein? Verdade, parabéns. Encher a tua bola. Para terminar, nós vamos oferecer uma coletânea do Jornal em Confidência para... Pega ali, entrega ali. E vamos pedir para o desembargador Almeida Melo faça a entrega da coletânea à nossa palestrante, nossa brilhante palestrante, diga-se de passagem. E o coronel Ari fazer a entrega de uma revista, manchete também para ela, como presidente do nosso Círculo Militar. Tira a foto aí. Foi muito. Coronel Ari entregar em seguida um exemplar da revista Manchete à jornalista Graça Salgueiro.
Ari. Lembramos que à saída do salão, em mesas específicas, estão dispostos materiais sobre a conjuntura. Peçam o que desejarem. Está encerrada a cerimônia. Agradecemos a presença de todos que aqui compareceram esta noite, abrilhantando a solenidade. Pedimos assinar o jornal em confidência, que é um grande jornal.